A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Quero meditar com você nessa sexta-feira a respeito da fé, seguir meditando. Nós, na parte da manhã, pela graça de Deus, ministramos sobre a fé e quero seguir, segundo o Espírito Santo me conduz, ministramos sobre esta questão tão importante e vital que é a fé. Há uma passagem em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Agora, olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo, um homem cheio da revelação de Deus, chamado para ensinar o povo de Deus, chamado para ensinar a igreja, chamado para lançar os fundamentos da palavra de Deus, da fé cristã, ele fala isso para os irmãos. Ele diz, olha, a fé não é de todos. O que Paulo quer dizer com isto? E por que Paulo faz esta afirmação? Primeiro, porque não são todas as pessoas convertidas, não são todas as pessoas que creem no Deus, no Senhor Jesus, que eu creio que você crê. Muitas pessoas não creem. Muitas pessoas até zombam de nós. Muitas pessoas contestam a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas vezes, até dentro de uma congregação, pode haver algum incrédulo, né? Alguém que conteste as Escrituras. Alguém que diga, olha, meu irmão, minha irmã, não é bem assim. Com relação à cura, muitas vezes as pessoas contestam. Com relação à bênção financeira, muitas vezes as pessoas contestam. Com relação à libertação, muitas vezes as pessoas contestam. E esse contestar, ele é muito perigoso, porque muitas vezes, por você não estar firme na fé, por você não ter um bom embasamento na palavra de Deus, aquilo te assalta, aquilo te rouba. A Bíblia diz que Satanás conseguiu, de alguma maneira, pôr no coração de Judas que ele traísse Jesus. Então, de alguma maneira, Satanás ele conseguiu colocar algo dentro do coração de Judas. Talvez tenha demorado tempo. Nós cremos que o ministério do Senhor Jesus foi 3 anos e meio aqui na terra. Então, pode ter levado tempo. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o diabo vai minando a tua fé. Por quê? Porque a fé não é de todos. Muitos não creem. Cremos que eles vão crer no futuro. Cremos que familiares teus que não são convertidos vão se converter em nome de Jesus. Cremos que a pessoa que está trabalhando contigo, ou o teu professor, ou o teu aluno, ou o teu colega de trabalho, que ele vai ser salvo para a glória de Deus. Mas se não é salvo ainda, se não é convertido ainda, o diabo sim pode usar essa pessoa para trazer, lançar uma flecha, lançar um dardo, lançar uma semente maligna, ruim, na tua mente, daqui a pouco ir para o teu coração, e isso trazer um prejuízo tremendo sobre a tua fé. Agora, olha que coisa interessante que Paulo, no versículo 3, ele continua falando, logo depois que ele diz que a fé não é de todos, ele diz assim, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, primeiro Paulo fala que existem pessoas ruins, pessoas más, depois ele fala que a fé não é de todos, e depois ele fala que há uma necessidade do Senhor confirmar e guardar a nossa vida do maligno. Por quê? Porque o primeiro passo para você esmorecer, o primeiro passo para o diabo te vencer, é você abandonar a fé. Daqui a pouco você não tem mais aquela disposição de ler as Escrituras como você lia. Daqui a pouco você já não ora mais,
Você precisa que outra pessoa ore por ti, amém? A Bíblia diz orar uns pelos outros, mas a Bíblia diz também que nós devemos orar. E daqui a pouco você está morno, como diz a Bíblia em Apocalipse. Você não é nem frio, nem quente. Porque muitas vezes é mais fácil a pessoa, quando ela reconhece, não, eu estou mal, olha, eu não estou bem. É mais fácil de Deus socorrer. Isso em outra ministração eu posso até ministrar sobre isso. Mas o problema é quando pensamos, né, que a nossa fé é boa, a nossa fé é inabalável. Eu já vi muitas pessoas dizerem, eu tenho uma fé tremenda. Se você tiver um pouco de fé, você consegue mover um monte. E muitas vezes esses montes, eles precisam ser movidos. Não é um monte de terra, mas é um monte de problemas, é um monte de ansiedade, é um monte de angústia, é um monte de doença, é um monte de questões financeiras que precisam ser vencidas em nome de Jesus. A própria palavra de Deus diz que Abraão ele não esmoreceu e pela fé ele obteve a promessa que Deus havia feito para ele. Nós temos também a questão dos espias que foram espiar a terra que Deus havia prometido e eles voltaram apavorados e eles conseguiram 10 espias, no total eram 12, mas Josué e Caleb foram favoráveis a palavra de Deus, confiaram em Deus, tiveram fé, mas esses outros 10 espias, eles conseguiram mover toda a multidão de Israel, milhares de pessoas, conseguiram mover o coração dessas pessoas, mover a mente dessas pessoas, a ponto dessas pessoas terem que ficar no deserto peregrinando por 40 anos. Isso é muito sério, irmão. Isso envolve a tua vitória. A questão da fé, ela envolve a tua vitória, como foi falado, ela envolve você vencer os obstáculos, você vencer a dificuldade. Não tem como você correr se você não tem fôlego. Não tem como você nadar se você não tem fôlego. Você precisa de fôlego, você precisa de energia para fazer um exercício longo, para fazer uma caminhada longa. Assim também é com relação à vida espiritual. Essa energia, esse fôlego, é a fé que nos dá. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas Escrituras, a fé na obra de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor Jesus fez, aquilo que o Senhor Jesus conquistou e aquilo que o Senhor nos deu. Então é muito importante você orar a Deus e pedir, inclusive se é necessário, pedir que Deus te mostre o que vem enfraquecendo a tua fé. Pessoas que de repente, até como eu disse, são às vezes nossos amigos, mas que não têm a fé que você tem. E isso é muito importante, você cuidar, manter, regar a tua fé. Então que Deus te abençoe e eu quero agora orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte. Eu oro pela vida daquele que agora sabe que está morno, não está frio nem está quente. Aquele que não tem mais força, não tem mais ânimo de ler a palavra, não tem mais ânimo de ler as Escrituras, aquele que não consegue mais orar, aquele que não tem mais um louvor no seu coração, aquele que não crê mais nas tuas promessas. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus e repreender esse mal na tua vida e declarar um tempo de Deus, um tempo do Espírito Santo na tua vida, te fortalecendo, te renovando e te levando de volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Abençoo o teu ser em nome de Jesus. E acima de tudo peço, Deus, abençoa a vida do meu irmão. Abençoa a vida da minha irmã. Peço, Deus, abençoa a vida do meu irmão. Abençoa a vida da minha irmã. Abençoa a vida desse novo convertido. Abençoa a vida, tua vida, meu irmão, que você está prestes a sair da fé. Eu te abençoo e declaro a vitória sobre a tua vida e um renovo de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e eu peço que você se inscreva no canal, peço que você dê o like para que você também possa estar abençoando mais pessoas com a divulgação dessa palavra através do YouTube. Também peço que você compartilhe esta palavra com mais pessoas, compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas para serem abençoadas em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.